São 7 horas e 29 minutos, 7h29, estamos de volta. Obrigado, Lia, pelas informações. É o mês da mulher, ontem foi o Dia Internacional da Mulher e vivemos agora um mês onde a gente vai falar bastante a respeito, né, desse assunto, porque é importante, está em evidência e a gente vai continuar falando, como agora que a gente tem entrevista ao vivo nos nossos estúdios com a Mariana Amaral, ela que está nos nossos estúdios, é diretora da Rede Feminina de Combate ao Câncer, aliás, diretora da Rede Tesoureira, ela representa a rede no Conselho Municipal de Saúde, é diretora da AGE de Projetos, é engenheira florestal, enfim, ela atua em várias frentes e a gente vai bater um papo com ela a respeito de alguns assuntos pertinentes e, claro, falando dessa data, né, o Dia da Mulher, o mês da mulher, as reflexões a respeito disso. Tudo bem, Mariana? Bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Ontem foi o nosso dia, né? Verdade. Mas continuo dando parabéns, porque não basta ter um dia, como eu digo, dia 8 de março, é para conscientizar e valorizar e respeitar, né? Não é, no momento não temos muito o que comemorar no nosso dia, mas a gente parabeniza a todos, mesmo um pouquinho atrasado. A mulher, ela avançou em muitas frentes, né? Muitas conquistas foram realizadas ao longo da história e que, obviamente, ainda não é o ideal, né, Mariana? A gente precisa avançar mais em algumas questões. Política, por exemplo, é um campo ainda onde a mulher, ela ainda precisa avançar muito, mas a gente sabe que isso são passos lentos. Já avançou muito, a gente pensar de décadas passadas, 70, 80, 90... para hoje, mas ainda é uma área que precisa avançar bastante. Dentre outros, que paridade salarial, também é um tema que ainda precisa se avançar. Melhorou muito, as mulheres hoje atuam onde eram campos de profissões, onde era exclusivamente para homens. Hoje a mulher está inserida, ocupando cargos elevados dentro de indústrias, empresas, né, e que obviamente mostra um pouco das conquistas das mulheres. E isso precisa avançar ainda, por mais que já tenha avançado bastante, né? A gente brinca que no último século nós evoluímos muito, mas que para a gente chegar num limite de igualdade real, vão precisar mais ou menos 300 anos. Então, o que a gente tenta fazer? Eu falo assim, a gente, porque são todas as mulheres que tentam incentivar, encorajar e trazer mais mulheres para todas as áreas, não só nas áreas. Eu, como engenheira florestal, a gente brinca, né? Eu sou Maria Butina. Eu sou Maria Butina nessa área. Quando eu entrei na faculdade, era bem mais difícil. Nós éramos a minoria para conseguir emprego na área após formado. Tinha um certo preconceito, e não é porque as empresas tinham preconceito ao ser mulher. Não é esse o fato. O fato é, tu vai para campo, tu vai sozinha, o difícil acesso, sem uma comunicação, como é que a mulher vai conseguir uma caminhonete que quebra um pneu. Então, assim, ó, nós temos características que elas têm que ser diferenciadas e olhadas de uma maneira. Então, às vezes, as pessoas acham que tem um certo preconceito e não, são fatores naturais. Está evoluindo muito e como eu digo, a nossa conquista dos direitos iguais realmente, na prática, está avançando. Mas se a gente for esperar mais 300 anos, nem as nossas netas vão aproveitar essa igualdade. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de atitudes, a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de conscientização para que a gente consiga acelerar esse processo, chegar nesse processo da igualdade o mais rápido possível. Você citou algumas mulheres de destaque, né? A gente teve ontem várias frentes aqui em Três Lagoas, onde palestras aconteceram, apresentações, tudo isso aí, com algumas mulheres de destaque, que têm o que dizer e, principalmente, que servem de espelho para outras mulheres que, de repente, se sintam desencorajadas, seja profissionalmente, seja em outras áreas, mas que, com o exemplo, ela fala, se ela consegue, se ela foi, se ela chegou, eu também posso. Então, mais ou menos o objetivo é esse, né? De mostrar para outras mulheres que elas podem chegar onde elas bem entenderem, né? Fazendo o seu papel, sendo mulher, tranquilamente. E esse recado a gente vê cada vez mais sendo dado, principalmente nas redes sociais, né? Que a gente percebe isso. E eu acho que tu usou a palavra correta, porque eu brigo muito, assim, a bandeira que eu carrego as pessoas falam muito hoje em dia, empoderamento feminino.
eu não gosto dessa palavra. Eu não vou dar poder a ninguém. O poder já está em todas as pessoas, tanto faz homens e mulheres. Sim. Aí tu usou a palavra encorajar. E é exatamente essa palavra, essa bandeira que eu carrego. Tu precisa encorajar. Tu precisa encorajar as meninas, tu precisa encorajar as crianças, né? Porque quando tu é criança, tu pode ver o menino, o que ele faz? Cai da árvore, tu diz, vai lá, tu é forte, tu consegue. Se a menina cai da árvore, tu diz assim, ai, filhinha, vem com a mamãe, que tu se machucou. Então, quer dizer, a gente, no nosso ser, e não sei se, né, isso é milenar, é criação, é sentimental, não sabemos, mas a gente tem essa cultura de proteger e cuidar, achando que a mulher é um pouco mais frágil, porque ela tem os sentimentos mais aflorados, então ela é mais sentimental. Então a gente encoraja muitos meninos, e a gente protege muito as meninas, e a gente cria as meninas com aquele jeitinho mais de ser perfeitinha, ser a estudiosa, ser a comportada, e muitas vezes a gente acaba tolhindo essa criança, esse jovem e esse profissional. Então, homens, quando vão se candidatar a uma vaga, algum currículo, alguma empresa, eles dão uma olhada, e isso não é eu que estou falando, são estudos no mundo inteiro, os homens atingem 60%, 70% dos requisitos de uma vaga, eles vão lá, eles encaminham o currículo, eles vão, porque não tem problema, se eles não forem selecionados, tudo bem, porque é da natureza, da criação do homem. A mulher, ela tem Maria de perfeição. Então, se ela não atingir 80%, 90% dos requisitos, ela não se arrisca àquela vaga. É por isso que, muitas vezes, as mulheres não estão ainda ocupando o seu lugar. Nós precisamos encorajar. Eu acho que a tua palavra foi perfeita, é uma bandeira que eu carrego. Que bom que outras pessoas entendem e conseguem motivar e dizer, vamos encorajar. Quem abre caminho, e muitas vão passar por eles e vão chegar também aos mesmos objetivos. Em Três Lagoas, esses dias eu li uma reportagem, inclusive, que me surpreendeu, não, porque a gente já sabe, né, que a gente vive nessa área, que uma das grandes empresas de Três Lagoas teve um aumento significativo, com mais de 200% de mulheres nos cargos de chefia nos últimos anos. Quer dizer, eles abriram a oportunidade e elas simplesmente ocuparam o seu espaço, né? E essa oportunidade que a gente diz é a oportunidade de quê? Condições necessárias para que a mulher continue nas suas multitarefas e continue exercendo, né, e crescendo e tomando conta do mercado de trabalho. E não é tomar conta, é ser igualitária, já que nós somos 50 e 50 no mundo, né? E tendo uma questão além do homem, né? Porque o homem normalmente ele faz o seu papel, trabalha, ele chega em casa e muitas vezes não quer saber de nada mais, né? Vai para o seu mundo fechado de trabalho e filhos e família, e muitos não conseguem administrar isso. A mulher não, né? A mulher ela tem que administrar normalmente, porque tem filhos, normalmente trabalha fora, às vezes ocupando um cargo que exige muito dela, mas que chega em casa ela precisa meio que desligar para cuidar da família. E a mulher ela consegue ter essa virada de chave diferente do homem, que não consegue muitas vezes saber lidar com isso. Isso também é um ponto que chama muito a atenção. Eu acredito que até muitas empresas e indústrias, eles olham muito para isso, né? Que a mulher ela consegue separar as coisas e seguir em frente mesmo tendo toda essa questão externa de casa para estar lidando diariamente, e isso também mostra que a mulher, nesse ponto, é muito melhor que o homem, né? Eu não digo que é melhor, eu digo que são características diferentes. A mulher tem a capacidade de ser multitarefa, né? A gente está no carro, a gente dirige, dizem que nós somos péssimas, mas a gente sabe que nós não somos, né? Mas a gente está dirigindo, a gente está escutando as notícias que está passando no rádio, a gente está cuidando dos filhos atrás no carro, se eles estão com cadeirinha, se eles estão comportados, a gente já está pensando. A mulher tem essa característica física, fisiológica, não sei explicar, mas ela é multitarefas. O homem, ele é mais focado, ele faz uma coisa de cada vez. Então eu digo, a gente tem que aproveitar as características de cada um e dar oportunidade para todos, para que essas diferenças façam nós evoluirmos com o tempo, né? É para isso que a gente está aí, né? Para evoluir. E estamos evoluindo, devagarzinho, todos nós vamos evoluindo. E a gente sabe que faz toda a diferença na vida de todos nós. Como você disse, o homem e a mulher, eles praticamente precisam fazer a mesma coisa. E, obviamente, quando a gente fala de equiparidade salarial, por exemplo, que é uma das lutas, né? Até em Brasília, os políticos, acho que a senadora Simone Tebet está encampando essa questão. Ainda existem muitos locais onde a mulher faz a mesma coisa que o homem e ganha menos.
E não me recordo a porcentagem que eu vi recentemente, mas é uma questão ainda a se evoluir, né? É uma questão ainda a se rever, e as empresas e as indústrias também, elas acabarem com isso de uma vez por todas. Eu acho que tu tocou num ponto super delicado. Por quê? Eu realmente concordo. E a gente sabe que existe e a gente precisa de salários iguais. Se a gente é competente da mesma maneira, se a gente exerce a mesma função e se nós fomos contratados para a mesma vaga, nós temos que ter o mesmo salário. Eu, pessoalmente, eu nunca sofri essa discriminação. Todas as empresas que eu trabalhei, claro que hoje a empresa é nossa que eu trabalho, mas todas as empresas que eu trabalhei, que tive esse contato, eu nunca vi essa diferenciação em relação ao salário. O que acontece é que muitas nessas empresas grandes é que o cargo que tu foi pode ser coordenador, mas é coordenador 1 ou é coordenador 2? Então, a diferenciação está no cargo que tu ocupa. Aí algumas pessoas falam, mas tu faz a mesma coisa. Aí é um problema. E a lei no Brasil já diz que não existe essa discriminação. A gente já tem leis para isso e muito antigas. Homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo, com a mesma função, têm que ter o mesmo salário. O que falta? Fiscalização, cobrança, exigência. Não precisa se criar uma lei nova para uma lei que já... Por isso que eu disse assim, às vezes as pessoas escutam assim, não precisa, mas não tá resolvendo. A gente tem que resolver, cobrar, exigir que seja cumprido. Procurar os órgãos competentes de fiscalização para isso. Mas eu não vejo a necessidade de uma nova lei para falar aquilo. Às vezes parece que atrapalha, quanto mais leis a gente cria, mais difícil fica para tu se enquadrar, é nessa ou naquela. Então, se já existe a lei há muitos anos no Brasil, vamos fazer ela cumprir, vamos fiscalizar. Não vamos criar uma nova lei. Bom, e a política, Mariana? A gente tem aqui em Três Lagoas, por exemplo, uma Câmara Municipal idos da década de, acho que final dos anos 80, que foi a mais feminina do Brasil, né, que hoje melhorou da última legislatura para a atual, são 5 mulheres, mas que ainda precisa evoluir, né? Se a gente pegar na Assembleia Legislativa, na última legislatura, acho que não tínhamos mulher, agora voltou, né? Nós tínhamos a Mara, que era suplente e assumiu. Sim. E ainda tem que avançar muito. Por que ainda existe essa barreira para você em relação à mulher na política ocupando cargos importantes, como deputado, como vereadora, como senadora? Por que tem? Senadora a gente avançou, até que avançou, né? Pelo número de cadeiras que tem à disposição. Nós somos destaque ainda. Somos destaques ainda. Mas ainda, se a gente pegar o Mato Grosso do Sul, a gente pegar outros estados por aí, o cenário não é parecido, né? Por que ainda a mulher encontra essa dificuldade para você em ocupar esse tipo de cargo, ser de fato, nas eleições, conseguirem alcançar aí o objetivo? Vamos voltar à questão das leis. Ponto de vista, um pouquinho da experiência que eu tenho e é o que eu observei. Às vezes as leis, elas vêm para ajudar e ela acaba meio que tumultuando. Sim. Nós temos a lei das cotas para mulheres, no mínimo 30%. Será que essa lei, na prática, ela está ampliando a concorrência, dando oportunidade para as mulheres, ou será que ela está restringindo a participação das mulheres na obrigatoriedade dos 30%? Porque eu vejo assim nos bastidores que as pessoas se preocupam muito em cumprir a cota dos 30%. As pessoas, a impressão que dá, claro que existem várias exceções, e nós temos o exemplo do Mato Grosso do Sul, como 2 senadoras, então, né, nós somos destaque no Brasil, entendo que nós temos só 3. O Brasil inteiro tem 3, mas nós temos 2, né? O que acontece? Esse restringir a ter um número, a completar a cota, a impressão que dá, tirando as exceções, é que não estão se preocupando realmente com a
qualidade. A gente não está escolhendo mulheres que representam. Não é que nós não estamos escolhendo mulher, mas assim, para preencher o número de candidatas, a gente precisa de 3 mulheres. Então vamos lá, vamos escolher Maria, Joana e Joaquina. Sabe? Não vão realmente verificar quem é que quer, quem é que está trabalhando, quem tem. E eu acho que agora vai mudar. Porque agora, como mudou as leis em relação ao número de candidatos por vaga, e tem que ter pessoas representativas, porque acabou aquela juntar vários partidos para lançar candidato, acabou as coligações. Então agora eu acho que vai dar as pessoas para as mulheres vai melhorar muito mais, porque vão ter que procurar candidatas qualificadas, candidatas de destaque, candidatas que já fazem que já têm um trabalho, que já tem essa visibilidade. E eu acho que essas candidatas têm chance muito maior de serem eleitas. E tu pode ter mais candidatas, tu não precisa ter só os 30%, né? Essa diferenciação não interessa. E as nossas senadoras, quando foram eleitas, elas não... A nossa ministra, ex-eterna ministra Tereza Cristina, quando ela começou não tinha essa cota. Ela foi abrindo espaço, ela foi conquistando pela sua capacidade, pela sua competência. Ela ocupou. E ela abriu esse espaço para a gente ver todo o potencial das mulheres. Então, quer dizer assim, depois é mais fácil o fluxo para outras. Então, em relação à política, ocupar o espaço, e ainda tem aquela função toda de eu não vou me expor, eu não vou expor minha família, eu não tenho horário para isso, eu não vou ter o cuidado. Então, muitas mulheres também não entram na política, mulheres boas, porque elas ficam com receio. E falta aquela coragenzinha que a gente fala. Não precisa ser perfeita. Seja o melhor do que tu puder, que tu vai longe. Então vai, tenta. Eu acho a função das mulheres na política, acho que esse é um ponto que ainda vai demorar bastante para nós chegarmos na igualdade com os homens. Aí você pega, como a gente está falando desde o início, você já citou antes, as mulheres e os homens, quando a gente fala de liderança, independente, né, se é homem ou se é mulher. Você citou algumas mulheres que são líderes natas, né? Tereza Cristina, a Simone hoje como ministra, enfim, já foi senadora, já foi prefeita, já foi vice-governadora, a gente tem a Soraya também, que é senadora. Então, existem mulheres que são líderes natas. Então, se a mulher já tem essa liderança, e liderança a pessoa nasce com ela, né? Muitas vezes, ela pode conseguir entrar num campo difícil, como é o político, saber entrar e saber sair, e saber se comportar, porque a gente sabe que nem tudo que a gente vê, que a gente olha, a gente pode falar. Tem coisas que você tem que ficar quieto, guarda para você e trabalha ali com as informações que você tem. Quando tem mulher de destaque que tem essa liderança e que sabe, o homem também, mas que sabe se comportar, entrar e sair até conseguir se destacar e se manter principalmente, vai longe. Então, carece mesmo, a gente tem muitas mulheres líderes, mas que precisam se interessar pela política, né? Entrar na política, porque se entrar, vão ser destaques. Como a gente tem aqui em Três Lagoas, vereadoras que fazem isso, mas tem que saber se comportar dentro de um local onde, às vezes, o que você fala, e isso homem ou mulher, pode desgastar a imagem, né? E aí, para poder continuar dentro da política e ascender, como a Tereza Cristina ascendeu hoje, sendo senadora, né? E sendo, acho que uma das mais votadas do Brasil todo em relação ao Senado, se não foi a mais votada. Fugiu essa informação. Eu acho que em número efetivos de voto, não. Porque, né, nosso estado, nós somos poucos. Mas em relação a porcentagens... Não sei, essa informação eu não sei. Eu também não tenho certeza. Mas enfim. Não tem problema, né? São só detalhes, sim, mas são exemplos de mulheres a serem seguidos. É isso que a gente tem que focar, né? Em todas as áreas. Tem muito exemplo bom, né? Tem muito exemplo bom. E essas conversas e essas palestras, essas situações envolvendo aí a mulher, não só no mês de março, mas durante todo o ano, são importantes, né? Você ouviu uma Tereza Cristina falar de como ela chegou, de como ela vive hoje no meio político, inspira outras mulheres. Com certeza. Isso tudo faz a diferença na vida de todos nós, sem sombra de dúvida. Agora, Mariana, você ocupa outras áreas, você já falou, engenheira florestal, né, já esteve dentro de várias empresas, hoje tem a sua própria empresa, mas você também está na AGE, na Associação de Jovens Empresários e Empreendedores, na diretoria de projetos.
mas também faz um trabalho voluntário na Rede Feminina de Combate ao Câncer, né? Essa nova diretoria que tomou posse recentemente e que, obviamente, é um trabalho que acredito eu que não seja tão simples, né? Porque a gente lida com doença, lida mais do que a pessoa que está ali necessitando de ajuda, lida com a família dessa pessoa, muitas vezes, é a questão das finanças, né? Que não é fácil, né? Lidar com essa situação, muitas vezes dependendo de doações, na maioria das vezes, e às vezes sem saber se... A pandemia foi isso, né? Foi bastante complicado em relação às finanças da rede. Mas como é que está sendo para você que está dentro da rede hoje, nessa função, como é que está a questão financeira da rede, contando ainda com ajudas, como é que está sendo esse dia a dia? A rede funciona 100% com doações e trabalhos realizados pelas voluntárias. Esses trabalhos é o brechó, é a nossa bazar, onde vende os artesanatos, que as nossas voluntárias fabricam, produzem, que tem peças belíssimas. A rede faz os eventos para arrecadar dinheiro para pagar suas contas. Nós não temos nenhum tipo de convênio, nós não temos nenhum tipo de parceria, nós não temos nada que venha de outra esfera, a não ser a doação. Então é muito complicado. O que acontece? Na pandemia, para nós foi muito traumático. Extremamente traumático. Porque o evento que mais nos dá recurso é o leilão. E nós não podíamos nem fazer eventos e muito menos fazer o leilão, né? Não teve possibilidade. Sim. Então a rede que vinha numa situação um pouco mais confortável, tranquila, nós tivemos um baque muito grande, porque as despesas elas continuam, né? E nós temos despesas fixas e aquelas despesas que oscilam durante o mês e durante o ano. Então a nossa diretoria assumiu agora, no início de fevereiro, mas eu já faço parte da rede há 12 anos, então, como a gente brinca, a gente só dança as cadeiras, né? Porque sempre alguém que já está lá, porque nós não somos muitos voluntários. Faço convite a toda a população de Três Lagoas. Tu não precisa ser especialista em nada. Tu pode ser simplesmente ter amor e boa vontade. É só isso que a gente precisa para ser voluntário. Ter amor, ter aquele tempo para disponibilizar para a pessoa com o que, não importa o que tu vai fazer, a gente precisa de tudo. A gente precisa de pessoas que acolham, de pessoas que prestem atenção, que conversem com o paciente, que recebam ele na rede quando ele chega para uma conversa, porque as pessoas, quando elas estão doentes, elas ficam mais sentimental, mais debilitadas, elas precisam de uma força. A gente precisa de doações financeiras, sim. A gente precisa de que as voluntárias vão lá e façam nossas oficinas de crochê, de bordado, para que as peças sejam vendidas no nosso bazar e esse dinheiro venha para a rede. A gente precisa daquele voluntariado para ajudar nos eventos, organizar, pedir prenda, ir para a rua, vender convite, aquele que cozinha, para poder, aquele que lava o prato. Sabe que a gente brinca que no final do evento, assim, na hora de montar o evento, até que tem bastante voluntários. Na hora de desmontar e de limpar, são sempre os mesmos. E a gente precisa. E se a pessoa acha assim, eu preciso ter alguma formação, alguma qualificação para trabalhar com o paciente, não. É boa vontade, é amor no coração, é tu enxergar o próximo, é tu ter essa empatia e que a rede está de braços abertos. O que o pessoal confunde e que eu gostaria de esclarecer, porque essa confusão veio essa semana. Sim. Para mim, a rede se chama Rede Feminina de Combate ao Câncer, porque ela foi fundada por mulheres e são as mulheres que têm o cadastro de voluntárias. Mas nós temos homens voluntários e nós atendemos a todos os pacientes, homens, mulheres, crianças, são todos. Não é rede feminina porque a gente atende mulheres, é porque é formado por mulheres voluntárias. Tanto é que na diretoria são só mulheres. Na hora do vamos ver do trabalho, nós temos um grupo muito bom de homens que estão sempre do nosso lado, nos ajudando muito. Então, se a pessoa quiser ajudar, se tornar voluntário, não tem problema nenhum, se é homem ou mulher, é só procurar vocês que vai ser recebido ali de braços abertos, né? E nunca é demais, né? Nunca é demais. Quanto mais pessoas tiverem, é melhor, porque a gente tem uma vida tarefada, né? Às vezes não dá para você ir lá, mas tem outra pessoa que vai lá no seu lugar, que está de folga do serviço do trabalho, por exemplo, que pode ir lá, pode passar meio período, pode ajudar da maneira que for. Então isso faz toda a diferença. Você também representa a rede do Conselho Municipal de Saúde. E aí, quais são os gargalos que vocês têm, os problemas que vocês têm
em relação a isso, que a gente sabe que o Conselho Municipal de Saúde é bastante atuante aqui em Três Lagoas, inclusive vai ter agora no mês de março a conferência, né, importante. Serão 2 conferências, na verdade. Essas conferências, elas acontecem a cada 4 anos, digamos assim, vou falar um termo bem simples, para organizar as ações, para colocar dentro do programa do SUS, do Sistema Único de Saúde, colocar pautas da sociedade, carências, necessidades, para rever os serviços, o que vai ser prestado, o que não é prestado. Então, é de suma importância. A gente precisa que a população participe, porque só vai ter outra conferência daqui a 4 anos. Nessas conferências municipais, existem as votações das propostas que vão ser encaminhadas para a estadual. Sim. Na conferência estadual, se as nossas propostas daqui forem levadas adiante e elas forem aprovadas, ela vai para a Conferência Nacional. Sim. E lá que se toma a decisão de tudo o que vai ser disponibilizado, o que vai ser oferecido, de qual maneira, o que pode ser contemplado, o que tem que ser melhorado pelo nosso Sistema Único de Saúde. E eu falei 2, porque a nossa conferência municipal está sendo montada pelo Conselho Municipal de Saúde, junto com a Prefeitura, tem uma comissão, a comunidade toda é convidada a participar, trazer propostas, isso vai ter uma divulgação bem grande. Sim. Mas amanhã vai ter a conferência livre. O que são as conferências livres? As instituições, os municípios, têm essa obrigatoriedade de realizar as conferências para validar, digamos assim, o Plano Nacional do Sistema Único de Saúde. Mas as comunidades, as associações, os grupos de estudo, pode criar a sua conferência para debater o assunto da sua necessidade. E aí, a Universidade Federal, aqui de Três Lagoas, junto com a Universidade de Campo Grande, junto com um grupo de professores, o pessoal da medicina e a Rede Feminina de Combate ao Câncer, eles vão realizar amanhã, às 9 horas, lá na Universidade em Campo Grande, a nossa conferência livre. E o tema da nossa conferência é cuidados paliativos. Aí as pessoas falam assim, cuidados paliativos é quando você está morrendo? Não! Então, por isso que a gente precisa debater, Sim. conversar, apresentar. Cuidados paliativos são cuidados diferenciados. As pessoas, quando elas são diagnosticadas, eu vou usar o exemplo do câncer, mas os cuidados paliativos é válido para qualquer tipo de doença. Quando a pessoa recebe o diagnóstico, ela recebe aquele tratamento, digamos, mais técnico, né? Aquele tratamento é rádio, é quimio, é cirurgia, é muito específico. O cuidado paliativo é um cuidado, é a mais. Então, é um cuidado psicológico, é um cuidado de bem-estar, é um cuidado tanto físico quanto medicamentos administrados para reduzir dores, para reduzir efeitos. Então, quer dizer assim, a pessoa não precisa estar em estado terminal. A pessoa já, quando inicia o tratamento, ela já inicia com essa possibilidade de um tratamento mais... A gente pode usar humanizado a palavra, mas na verdade é mais cuidadoso. E nos cuidados paliativos, ele é tão amplo que tem o cuidado físico para redução de dores, de efeitos colaterais, né? Mas ele tem aquele cuidado psicológico, de acolhimento, de tratamento, o cuidado, a gente pode dizer assim, religioso. Sim, importante. Então, é um grupo de pessoas, na verdade, é um grupo de profissionais que eles se conversam e eles conseguem tomar as melhores decisões para que o tratamento seja mais eficiente, a pessoa tem uma sobrevida muito maior naqueles casos em que a pessoa... e sem sofrimento. Então, assim, é uma necessidade tanto dos pacientes da rede, dos pacientes oncológicos em si, de toda a sociedade, quanto de qualquer paciente que esteja sofrendo de qualquer doença, de uma doença mais agressiva. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. E já existe esse estudo no SUS, já tem algumas portarias que podem contemplar, mas a gente quer trazer à tona essa conversa. A gente quer que realmente esse projeto de cuidados paliativos seja contemplado pelo SUS aos nossos pacientes. Então vocês vão, através dessa discussão que vai ser feita amanhã em Campo Grande, ele vai ser também
trazido para a Conferência Municipal de Saúde? Não precisa. Não há como já são 2 municípios, a partir de 2 municípios ou mais que estejam debatendo o mesmo assunto, ele vai direto para estadual. E todo mundo, amanhã, claro que é difícil, assim, de última hora, mas quem estiver em Campo Grande, quem estiver conhecidos em Campo Grande, amanhã no auditório da universidade, depois eu vou fazer deixar aqui para vocês a publicação, às 9 horas da manhã vai abrir a conferência livre, vai ser aberta a conferência livre para essa discussão. É simplesmente a pessoa chega, entra, escuta, questiona e dá a sua contribuição. E vota também se vai ser levada adiante ou não, né? Então é muito importante a participação da sociedade. Muito legal. Portanto, vamos acompanhar e posteriormente a gente traz o que vai ser debatido por lá. Mariana, agora 8 horas, nosso bate-papo foi muito agradável, mas a gente finaliza o Difusora Notícias de hoje. Queria agradecer a sua presença nesse mês da mulher, falando um pouquinho, né, dessa temática tão importante que, como todos dizem, né, não é para se comemorar, mas para a gente ter um bate-papo, ter uma conversa e fazer uma reflexão a respeito desse tema que é tão importante para todo mundo, né, independente de ser homem ou ser mulher. Agradecer sua presença aqui, pela disponibilidade de estar aqui nos nossos estúdios e desejar a você um bom dia. Eu que agradeço, e não vamos esquecer que nós estamos em março, lilás, mês da conscientização do colo do útero. As mulheres, para elas poderem tomar o seu espaço, elas precisam estar bem, e a prevenção é o melhor remédio. Então vamos nos cuidar, vamos fazer, procure o postinho, procure o centro. Nossa prefeitura tem várias campanhas que elas estão realizando também para fazer os exames, os preventivos. Então procure seu posto de saúde, cuide-se para poder cuidar dos outros. Porque se a gente adoece, a gente não cuida de ninguém, né? Verdade. Então conscientização, mês de março, lilás, ao câncer de útero, colo de útero. 8 horas, 1 minuto, está devendo um intervalo, André? Então vamos para ele rapidinho e aí na volta a gente finaliza. Voltamos já. Estamos apresentando Difusora Notícias.